A violência é uma característica indissociável do socialismo. Desde as primeiras pregações de um mundo perfeito nos sonhos de Marx, o cheiro da morte já exalava das páginas de suas escrituras. A esquerda crê que tudo é válido em nome da revolução, inclusive a eliminação de quem se opuser a ela. Tras apenas 4 años de haber llegado al poder, Ernesto Guevara se convierte en una de las principales banderas propagandísticas de la Revolución cubana. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica y debido a las constantes interrogantes de los delegados presentes, reconoce la realización de ejecuciones en la isla. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. No Brasil, não foram poucos conservadores que foram vitimados pelo ódio da esquerda, incluindo essa que vos fala. Agora a Zica é roubar os tira a mão do meu celular. Tá joia. Tira a mão do meu celular. Jogar na rede. Ela tá mandando eu sair. Entendeu? Essa outra que veio para provocar, vai jogar isso amanhã na rede, amanhã tá na rede, todos vão estar na rede amanhã, entendeu? Não pediu o rapaz que tinha lá no Não pode passar, tira a mão de mim. Mas tira a mão de mim. Não gosto, então dá licença pra me passar. Você passa primeiro, pode passar. Não, você passa. Você passa e eu passo. Se ela passar, você foi no meio do caminho, vai ficar difícil. Mas eu quero sair, ela tá pedindo pra sair, eu quero que você dê espaço. Então dá espaço, olha o seu tamanho. Exatamente o que ele faz com a gente. Os outros tá tchau, moça. Vai aqui, Vai. Deixa ela sair. Dá licença, pode passar aqui. Aí, pessoal, eles estão criando Após o recente atentado contra a vida do presidenciável Jair Bolsonaro, que esteve entre a vida e a morte após levar uma facada de um militante do PSOL, o vereador de Niterói, Carlos Jordi, do PSL, sofreu intimidações, ameaças e tentativas de agressão por outro militante esquerdista na noite desta segunda-feira. Apesar de ter sido preso, o agressor contou com o apoio imediato de políticos do partido. O agressor é Eduardo Marinho de Queiroz, que foi rapidamente defendido pelo presidente do PSOL de Niterói, Tiago Melo, em suas redes sociais. Tiago afirmou que acompanhou o caso e compareceu à 76ª DP, onde o caso foi registrado com autuações por resistência, ameaça e crime eleitoral. Olá, Fernanda, tudo bem? Amigos do Terça Livre, sempre um prazer poder falar com vocês. Fernanda, o que aconteceu ontem foi o seguinte: você sabe que após essa tentativa de assassinato que ocorreu no dia 6 de setembro com Jair Bolsonaro, os ânimos estão cada vez mais exaltados, né? Você vê que as pessoas nas ruas, as pessoas de esquerda, as pessoas que não gostam de Bolsonaro, levam isso numa brincadeira e até ficam dizendo que ele deveria ter sido assassinado mesmo, que é uma pena que o cara não melhorou no coração. E isso só demonstra que a esquerda, a exemplo do que ocorreu em outras oportunidades, quer construir uma nova narrativa. Como ocorreu, por exemplo, com aquele cuspe do João Willis em Jair Bolsonaro, em que cuspir em fascistas, né, supostos fascistas, que seríamos nós, conservadores, pessoas que não são de esquerda, isso seria um ato heróico. Assim como
fazer suas necessidades, né, fazer fezes e urinar em foto de Jair Bolsonaro é um ato artístico de protesto, e agora até mesmo agressões estão sendo colocadas como atos contra as pessoas que incitam o ódio, né? Seria isso que eles estão falando, é aquela velha frase da esquerda, né? Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Supostamente nós estaríamos já agredindo. E ontem nós estávamos aqui fazendo panfletagem da minha campanha, né? Eu sou candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, com o número 1777, levantando sempre a bandeira do meu capitão Jair Bolsonaro, 17, e a gente balançando bandeira, panfletando nas barcas, né, aqui de Niterói. E aí um indivíduo passou, não gostou que nós gritamos Bolsonaro presidente, e começou a fazer atos obscenos para nós, dedo do meio, né, apontando para nós, mexendo na sua genitália, e aí começou a nos circundar, começou a ficar ao nosso redor, de braço cruzado, querendo vir brigar conosco, e nós sempre olhando e com receio, né? Chegou uma hora que ele foi embora, depois ele voltou com agressividade, eu fui lá, chamei um policial na cabine de polícia. O policial foi até lá, com guardas municipais, que ele já estava totalmente exaltado, querendo brigar com meu irmão e com meus apoiadores, e estava incontrolável. O cara era um negão de 2 metros, entendeu? Uma pessoa com porte físico que faria um estrago em qualquer um que estivesse ali, embora nós estivéssemos em maior número, e acho que conseguiríamos até contê-lo numa briga, uma eventual briga. Nós não queríamos isso, né? Porque acho que ele queria até isso, provocar para se vitimizar. E ele ficou se debatendo tal, e querendo vir para dentro brigar conosco. No final das contas, ele foi embora. Colocaram ele para entrar na barca. Ele entrou. Quando ele entrou, ele pulou a roleta e voltou para brigar conosco. E aí, de novo, essa briga, e o policial falando, para com isso. E aí ele falou assim, você está do lado deles, só porque eu sou preto, aquele velho vitimismo, né? E aí, cara, depois disso, ele ficou vindo, tentando brigar conosco, vindo na minha frente, com a guarda armada, e para cima do meu irmão também, e a gente só recuando. E aí chegou mais policiais do Niterói Presente, que é um agrupamento especial aqui, que trabalha, digamos assim, em horários de folga, e vieram dar uma ajuda, e foram em direção a ele, tentando contê-lo, mas olha, sem truculência, sem uso da força. Eu achei até que eles foram muito pacíficos, e o cara se debatendo e botando uma bronca enorme, botando o dedo em riste, e a barca parou, né? Todo mundo parou para olhar aquele vexame que ele estava fazendo. E aí, quando conseguiram contê-lo, depois de tantas vezes que ele tentou vir brigar conosco, levaram ele para a viatura e ele me ameaçou de morte. Falou que isso não ia ficar assim não, para eu mandar legado. E aí fomos para a delegacia. Na delegacia ele foi algemado por desacato e também foi responder por ameaça. Eu fui registrar a ocorrência contra ele, também um crime eleitoral de proibição de propaganda. Só que aí depois, o que aconteceu? Olha só o mais... como é que eu posso dizer? Me fogem até termos para falar a respeito dessa atitude grotesca por parte de pessoas de esquerda. O mais intrigante e absurdo, para mim foi o cúmulo do absurdo, é que quem apareceu lá do nada, enquanto nós estávamos prestando depoimento, se colocando como defensores, né, queriam ser os advogados de defesa desse vagabundo, foi o presidente municipal do PSOL, Thiago Melo, e o deputado estadual Flávio Serafini, que é do PSOL carioca também e mora aqui em Niterói. Olha só isso, eles foram lá, olha, queremos saber quem está sendo acusado de agressão, queremos ser advogados de defesa dele. Olha que absurdo, Imagina se fosse o contrário, imagina se fosse alguém de esquerda que tivesse sido ameaçado e uma tentativa de agressão contra essa pessoa, e aí eu fosse na delegacia falando que eu queria ser o defensor dessa pessoa, o advogado dessa pessoa. Imagina, olha só, o escarcéu que essas pessoas iam criar, né? O grande tumulto e o escândalo que eles iam fazer. E nem se preocuparam para saber o que houve, nem se preocuparam para saber o que aconteceu comigo, e depois fizeram postagens com uma narrativa fantasiosa, maluca, de que nós teríamos provocado o sujeito, que ele pegou um panfleto do PSOL e nós queríamos obrigá-lo a aceitar o panfleto do Jair Bolsonaro,
e que eu chamei os policiais só foram porque era eu, o candidato Carlos Jordi, e que não quiseram nem ouvir o depoimento do cara. Pô, uma mentirada assim tão grotesca. Você vê que a mente da esquerda, ela é assim uma coisa muito maligna, coisa de mau caráter, porque para eles os fins justificam os meios. Eles fazem as coisas mais absurdas e imorais para alcançar seus fins. É isso, Fernanda, tamo junto, tá? Forte abraço. Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte.